De novo, a ideia é todo preço de produto ou serviço que vai ser comercializado dentro do comércio, ele precisa aí hoje respeitar nosso custo variável, ele precisa respeitar aí dentro o custo fixo e ele precisa ainda ser competitivo para poder gerar lucro. Lembra quando a gente fala um pouco sobre nosso primeiro pilar, que é a estrutura de custos? A gente precisa primeiro, antemão, conhecer o que a empresa tem, né? De taxas de cartão, se faz antecipação, se não faz a antecipação, saber o regime tributário que a empresa está enquadrada hoje, saber a alíquota que ela precisa fazer esse recolhimento. Se for uma empresa de comércio hoje, eu entender que tem o ICMS de substituição tributária, se não vai ter esse ICMS incidindo no preço da mercadoria. Entender também qual é a representatividade, quais são os custos diretos com fornecedores, no caso de comércio. Se eu pego indústrias hoje, a gente avalia através de avaliação de margem de contribuição unitária, quais são os insumos que precisam existir dentro para a gente poder formar esse preço de venda. Então, quando eu pego esses itens, eu entendo a minha estrutura variável, eu vou para o meu segundo passo, que é a minha estrutura fixa. Aí é onde a gente começa a fazer cálculo, que a gente coloca aluguel, energia, prolabore, salário de funcionário, 13º, as provisões também, que são muito importantes. A partir daí, quando o empresário ele começa a ter esse olhar um pouco mais apurado, um pouco mais refinado da estrutura de custos desembolsáveis. Porque observe, o que eu falei aqui até o momento foi custos que vão saindo à medida que vai se movimentando essa venda. E lá na meta, a gente sempre fala, né, Dai, que existem custos desembolsáveis e custos não desembolsáveis. Você quer um exemplo? Depreciação. Depreciação, eu vou ter ali uma máquina, um equipamento. E, Cássio, se eu não colocar a depreciação na formação desse preço de venda, eu não consigo chegar numa precificação adequada, numa precificação real. Outro exemplo, como muitas empresas elas acabam não conseguindo fazer e formar capital de giro, que aí, por conta da precificação, quando a gente não coloca dentro provisionamento de 13º, provisionamento de férias, provisionamento de rescisão contratual. Então, o que que acontece na prática? Opa, o meu preço de venda, ele precisa atender duas estruturas. Estrutura número um, os meus custos diretos, que é fornecedor, despesa com vendas, que são taxas de cartões, descontos, combustíveis em alguns casos, frete, se for o caso de uma empresa que faz entregas, precisa também obedecer aí a questão dos impostos, se vai ser uma empresa de simples nacional, lucro presumido, e precisa atender uma segunda estrutura, que é a estrutura administrativa, que vai passeando aí pelas contas que são aluguel, energia, despesa com pessoal, prolabore. Uma coisa muito importante que a gente também tem que levar em consideração é entender que nesse primeiro momento, o gestor, aquela pessoa que vai estar fazendo gestão, ele precisa também, Cássio, ter critério na hora que vai fazer essa retirada de prolabore. Não adianta no mês de janeiro ele tirar 3 mil, numa situação hipotética, quando for em abril ou fevereiro ele tirar 5. A gente precisa definir parâmetros para que ele consiga hoje ter uma precificação saudável. Quando você fala de ponto de equilíbrio aí, na prática, a ausência desse conhecimento todo que a gente acabou de falar aqui, ele acaba inviabilizando a venda daquele produto ou a inserção daquela mercadoria no nosso mercado. Lembra? A nossa principal hoje atividade é que eu consiga precificar de maneira competitiva o meu produto ou o meu serviço e que ele gere lucro.